Donald Trump simplesmente abandonou a Ucrânia, e não foi a primeira vez. Na reunião do gabinete de ministros em Camp David, Donald Trump declarou que não existe nenhum acordo sobre a licença para a produção de mísseis interceptores Patriot para a Ucrânia. E ele supostamente nem sequer prometeu considerar essa possibilidade. "Nós não combinamos isso", disse Donald Trump. Essa declaração contradiz diretamente o que ele mesmo disse 3 semanas atrás e o modo como Vladimir Zelensky descreveu o encontro deles na Casa Branca apenas alguns dias antes disso. E é significativo que Trump tenha rejeitado essa ideia de forma abrupta, depois que a Rússia atingiu diretamente um fabricante americano de drones em Kiev em 26 de julho. Neste episódio, vamos analisar toda a cronologia e por que essa mudança de posição de Trump, que atinge o ponto mais sensível da defesa ucraniana, está acontecendo justamente agora. Meu nome é Alexei Pet, vamos discutir esse tema juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste episódio e não se esqueça de escrever qualquer comentário seu. Então, Donald Trump afirmou claramente que a Ucrânia não receberá a licença para produzir os mísseis Patriot e que, supostamente, ele nunca prometeu isso. Mas vamos por partes. Vamos começar do início, de onde tudo começou. No dia 8 de julho, na cúpula da OTAN em Ankara, Trump, na presença de Zelensky, após uma reunião aberta, prometeu publicamente, cito, "Nós daremos a eles o direito de produzir o Patriot, nós vamos mostrar a eles." Como fazer isso? Isso é bem legal, não é? Com eles, ele se refere à Ucrânia. E então Trump observou que, abre aspas, assim ele, ou seja, Zelensky, não poderá reclamar que estamos dando pouco a ele. Depois disso, ele disse literalmente, "Façam vocês mesmos." Ou seja, em termos diretos, Trump declarou, em 8 de julho, que sim, vamos considerar essa ideia. Nós vamos transferir. A Ucrânia reclama que não fornecemos armas suficientes. Então, aqui está a licença. Fabriquem os mísseis que precisarem. Mas, na verdade, Trump logo fez uma ressalva, dizendo, cito, "Ainda não informamos a empresa sobre isso." Pelo visto, ele estava se referindo às empresas do setor de defesa Lockheed Martin e RTX. São justamente os que produzem esses sistemas de defesa antiaérea. Trump anunciou que transferiria a licença para a Ucrânia, mas até então nem consultou as próprias empresas. O lado ucraniano interpretou isso como uma decisão política real, e nós sabemos que o mais importante é justamente ultrapassar esse rubicão da decisão política. Depois disso, restam apenas questões técnicas: fechar acordo, assinar documentos, organizar produção, etc. O mais difícil sempre é o momento político. Os funcionários ucranianos logo passaram a trabalhar com o Pentágono e empresas de defesa dos Estados Unidos para definir escala, localização e requisitos industriais do futuro projeto. Kiev continuou tratando essa promessa como válida até o final de julho. A Ucrânia imediatamente já estava preparando os locais físicos para iniciar a produção. E como vocês lembram, os poloneses até começaram a querer pegar carona e disseram: "Ouçam, vamos fazer isso junto com a gente. Vocês terão a licença, mas a produção será na Polônia." Já em 29 de julho, numa terça-feira, então, Zelensky voltou a se reunir com Donald Trump na Casa Branca. Separado das negociações sobre Irã e Oriente Médio, após aquela reunião, Vladimir Zelensky declarou publicamente que ele e Trump tiveram um bom encontro e que discutiram especificamente as licenças para a produção dos interceptadores Patriot. Em Washington, Zelensky se reuniu com a liderança da Lockheed Martin, o gigante da defesa que fabrica esses mísseis e equipamentos, ou seja, tudo parecia como se a questão política já estivesse resolvida. Só restaram detalhes técnicos. Mas já em 30 de julho, segundo a CNBC, Trump disse pela primeira vez em entrevista ao Financial Times que não tinha certeza se iria implementar a transferência para a Ucrânia. O direito de produzir isso, como ele disse, uma arma extraordinária. E no dia seguinte, na sexta-feira, 31 de julho, em uma reunião do Gabinete de Ministros em Kiev, em Camp David, já houve uma reviravolta completa na retórica de Trump, de 180 graus. Vou citar a seguir. "Temos que ser muito cuidadosos ao permitir que alguém construa isso. É preciso ser muito cauteloso, mas é preciso ser muito cuidadoso.
Então, nós não chegamos a um acordo sobre isso. Estamos discutindo isso, mas é uma coisa difícil entregar uma tecnologia dessas. E então, em seguida, Trump acrescentou diretamente que os destinatários de tecnologias militares avançadas, cito, um dia podem se voltar contra você. Sim, Trump declarou diretamente que tem medo de transferir a tecnologia para a Ucrânia, porque teme que a Ucrânia, em algum momento, supostamente se volte contra os Estados Unidos da América. Pensem bem, isso é uma contradição direta à própria promessa pública de Trump em Ankara e também ao relato da reunião feito por Zelensky após o encontro na Casa Branca em 28 de julho. A declaração de Trump contradiz o relato de Zelensky e a reunião na Casa Branca, na qual Zelensky disse que Trump concordou em conceder a licença. Mas é revelador que Trump começou, a mudar de opinião drasticamente. Depois que isso se tornou público, que durante o ataque a Kiev na noite de 26 de julho, a Federação Russa atingiu com um míssil balístico a fábrica da empresa americana Terminal Autonomy, que trabalha na produção de drones. Na empresa americano-ucraniana, afirma-se que eram montados até 1.000 Vants de vários tipos por mês, incluindo drones de ataque AK-400 Skidka, AK-100 Baioneta e os de reconhecimento RQ-100 Scout. Claro que não dá para afirmar com certeza que foi exatamente esse evento que fez Trump mudar de ideia, mas a dica, como se diz, é mais do que clara. Por que isso dói tanto para a Ucrânia neste momento? Os mísseis Patriot são basicamente o único sistema que intercepta de forma eficaz os mísseis balísticos russos, e a Rússia nos últimos meses tem apostado cada vez mais justamente em armas balísticas. Segundo análise do Pentágono, a escassez de interceptadores é agravada pelo fato de que os Estados Unidos já consumiram cerca de 2/3 de todo o seu estoque de mísseis Patriot, inclusive, é claro, na guerra com o Irã. Ou seja, a mudança de postura de Donald Trump acontece justamente no momento em que os próprios estoques americanos dessa arma estão mais esgotados. E a dependência da Ucrânia em relação a esse armamento é a mais alta. Ou seja, é justamente o ponto máximo em todos os parâmetros. A reação dos Estados Unidos à decisão de Donald Trump foi dura. Por exemplo, o congressista republicano Don Bacon fez uma das avaliações mais duras entre os colegas de partido de Donald Trump. Agora segue a citação dele. Embora 70% dos americanos apoiem a Ucrânia, a política da Casa Branca faz com que eles pareçam ser apenas 30%. Permitir que os ucranianos produzam o Patriot por conta própria ajudaria a resolver a escassez de interceptadores que enfrentamos hoje. O próprio Zelensky reagiu publicamente de forma contida, aparentemente tentando não agravar a situação. Ele declarou que os interceptadores Patriot continuam sendo a principal prioridade, em meio aos contínuos ataques aéreos russos, e acrescentou: ambos os lados concordaram em continuar o trabalho das equipes sobre o tema e consideraram positiva a reunião na Casa Branca. Para quem isso é vantajoso e para quem não? Para a Rússia, o próprio fato da reviravolta já é um sinal direto. Mesmo que a Ucrânia, em teoria, tenha recebido a promessa de produção própria de mísseis interceptadores, isso não é garantido, e pode ser revogado a qualquer momento por uma decisão política de uma única pessoa, ou seja, do presidente americano. Portanto, em quem deve ser exercida a máxima pressão? Apenas em uma única pessoa. Para a Ucrânia, isso significa a continuação da dependência de fornecimentos externos instáveis e limitados, justamente quando os ataques balísticos russos se intensificaram. Para o próprio Donald Trump, essa posição cautelosa, se formos falar objetivamente, é explicada por suas próprias palavras sobre o risco de transferência de tecnologia, ou seja, trata-se de um cálculo geopolítico para décadas à frente e não apenas sobre a guerra atual. Ou seja, ele claramente teme um precedente em que a tecnologia transferida possa, algum dia, ser usada contra os próprios interesses dos Estados Unidos da América no futuro, independentemente das relações de aliança de hoje. O que vem a seguir? Vamos simplesmente tentar simular.
O primeiro cenário são as negociações, que seguem no formato "nós estamos discutindo isso", como disse Trump. E a decisão pode tanto ser tomada quanto adiada novamente por tempo indeterminado, já que o precedente dos adiamentos de março e abril em relação ao Irã mostra a tendência da administração Trump de adiar decisões sensíveis. O que isso significa? Em março e abril, Trump já havia ordenado ataques ao setor de energia e bombardeios de pontes no Irã. Mas depois mudou de ideia, houve um ultimato, passaram-se 10 dias, mais 2 semanas, e assim seguimos até agosto, e Trump ainda não decidiu sobre o Irã. E além disso, não se esqueça, lembra da história com os Tomahawks, quando Trump também fez uma ressalva, dizendo que iriam entregar, mas depois disse não, nós não prometemos nada. O segundo cenário, sob pressão dos republicanos, como o congressista Bacon, e das contínuas vítimas dos ataques de mísseis russos, Trump pode reconsiderar parcialmente sua posição, por exemplo, aceitando uma versão limitada de produção sob rígido controle americano, ou seja, não uma licença completa, mas apenas, digamos, uma versão reduzida desse míssil, se preferir, simplificada. Versões de exportação têm funções reduzidas, mas já conseguem derrubar mísseis balísticos russos. O terceiro cenário é a Ucrânia buscar alternativas para fortalecer sua defesa aérea, incluindo desenvolver interceptadores próprios sem esperar a decisão final de Washington. Acho que o cenário mais realista é o desenvolvimento do sistema de defesa aérea Freya. Resultado: a promessa feita pessoalmente por Trump em Ankara em 8 de julho e confirmada por suas próprias palavras sobre um bom encontro através de Zelensky em 29 de julho, foi publicamente desmentida pelo próprio Trump em 31 de julho e, posteriormente, hoje, novamente. E sob o pretexto do alto valor da tecnologia e do risco de que o destinatário possa usar essa tecnologia contra os Estados Unidos, isso ocorre enquanto os estoques americanos de mísseis Patriot estão esgotados pela guerra com o Irã em 2/3. A dependência da Ucrânia desse sistema contra mísseis balísticos russos nunca foi tão alta. O acordo de licença real por escrito, bem, pelo que se sabe de fontes abertas, de acordo com os dados disponíveis, nunca existiu. Havia apenas uma promessa verbal que acabou sendo reversível, e Trump simplesmente a reverteu. Por isso, vou deixar reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso, cuide-se, tchau a todos!